Agora, nós fizemos a seguinte operação. Pegarmos o momento angular K, fizemos o produto vetorial dele pela aceleração derivada segunda do vetor posição do planeta com respeito ao tempo, e nós fazemos uso daquela mesma identidade que é a equação do movimento, substituindo a derivada segunda por menos μ vezes o vetor posição dividido pelo cubo do vetor posição, a gente vai obter... e lembrando também, né, que K é definido pela equação 3, de tal sorte que a gente tem R produto vetorial de R ponto. Agora, feito o produto vetorial com menos μ R pelo cubo do módulo de R. Colocando menos μ em evidência, porque a operação vetorial ela vai se dar só entre, evidentemente, os vetores, a gente tem menos μ sobre R ao cubo, isso vai ser colocado em evidência, e o que sobra é o produto vetorial de R por R ponto, primeiro, depois, então se isso é feito primeiro, eu vou colocar entre parênteses, depois você faz o produto vetorial por R mais uma vez. E aí, para identificarmos o que isso significa, a gente vai lançar a mão de uma identidade vetorial conhecida lá da geometria analítica, que é a seguinte. Considere os vetores U, V e W. Então, o produto duplo vetorial U, produto vetorial com V, e esse resultado a gente faz produto vetorial com um terceiro vetor W, isso é igual a produto escalar de U com W, vezes, isso dá um número, né? Então é uma constante, né? A constante é um escalar, e esse escalar você multiplica pelo vetor V, menos o produto escalar de V por W, que isso dá um número, ou seja, um escalar, vezes o vetor U. E ao fazermos isso, a gente pode fazer a identificação com o que está aqui dentro da expressão. Isso aqui. A gente pega o que está aqui dentro da expressão, que é a expressão aqui toda, ó, que são dois produtos vetoriais consecutivos, e a gente identifica com essa identidade em vermelho aí, escrito em vermelho. E a gente vê que o resultado é U vai ser R, W, R ponto, e minto. U é R, V é R ponto, e W vai ser R de novo. Então essa é a conexão que a gente faz. Ó. Esse vai fazer o papel desse, esse vai fazer o papel desse, e esse vai fazer o papel desse daqui. Então basta você copiar de maneira direta a definição que está lá naquela identidade. Se vocês tiverem interesse em fazer essa identidade, basta tem no livro do Reis e Silva de Geometria Analítica, você pode lá tem essa dedução e foge um pouco do escopo do que a gente vai fazer aqui, mas quem já fez Geometria Analítica pode fazer isso, quem não fez pode simplesmente aceitar e
né? Ou ir lá no Reis e Silva e fazer esse exercício, que é bastante bacana, tá? Bastante bacana. Bom, então esse resultado aqui passa a ser produto vetorial do momento angular pela derivada segunda da posição, ou seja, pela aceleração, é igual a menos μ sobre r ao cubo, que multiplica o que sobrou lá dentro, que multiplica r ao quadrado. Por quê? Porque o escalar w, como u e w ambos são r, fica r escalar r. R escalar r é o módulo de r vezes o módulo de r, isso dá r ao quadrado. Então, o primeiro termo é r ao quadrado, que no caso seria esse termo colocado aqui, ó, r ao quadrado. Minto. Esse primeiro termo que eu estou escrevendo. Agora, vezes v. Mas quem faz o papel de v, no caso em questão, é o segundo termo, que é o velocidade, o r ponto mesmo. Então, isso vezes r ponto. É um vetor feita a primeira derivada em relação ao tempo. Aí indica que a gente coloca o sinal negativo, depois a gente faz v, que é o segundo termo, no caso é o r ponto, o vetor r ponto, produto escalar com w, que é a posição. Então isso aqui vai dar r ponto, produto escalar com w, que é a posição, o vetor posição r, vezes o vetor r. Então isso aqui dá um número que eu multiplico pelo vetor posição r, que é, no caso, o u, que é o primeiro termo. O u, que é o primeiro termo, é o vetor posição r. Fecho. Ótimo. Bom, vamos identificar esse termo aqui em particular, que é o que está faltando. Vamos tentar descobrir o que ele é. Então, a ideia é que você tome um vetor posição a partir de uma certa origem, de um referencial, e um vetor velocidade, você vai identificar o seguinte. Primeiramente, você vai identificar que vai existir direções que não são equivalentes. Esse aqui é o velocidade, esse aqui vai ser o vetor posição. Você está fazendo o produto escalar dele, então você tem que multiplicar. A lei do produto escalar diz que você multiplica um vetor pelo outro e pega o cosseno do ângulo entre eles. Alternativamente, o que você pode fazer é pegar qual é a projeção do vetor de interesse na direção que você está querendo saber qual que é o produto escalar, ou seja, a projeção de um vetor na direção do outro vetor, e multiplica pelo módulo do primeiro vetor. Então, aqui a gente vai estar interessado em descobrir. Bom, um pouquinho mais para cima aqui. Isso. A gente vai estar interessado em descobrir quem é essa projeção, que é esse segmentado em azul que eu estou colocando aqui. Fica bonitinho, deixa eu apagar esse pedaço. Avançou um pouco, perfeito. Então, a projeção de R na direção do vetor, de R ponto na direção do vetor posição R, posição R é esse cara aqui, ó, em vermelho. E o R ponto é esse. E esse cara aqui, ó, eu vou chamar de R com um ponto por cima, sem o termo vetorial, porque ele é a projeção desse vetor, que é o vetor velocidade, na direção do vetor posição. Então a gente pode chamar esse cara apenas de R ponto, porque ele é apenas a variação do módulo de R. Seria a componente do vetor velocidade que está apenas ao longo da direção da posição do corpo. Então, essa
o que eu selecionei aqui em verde pode ser entendido como simplesmente... que eu esqueci de colocar aqui, ó, o símbolo de vetor em cima do V, que é o primeiro indivíduo aqui, ó. Porque ele é o V, que de fato é o V, o VW. Por acaso, o V seria esse indivíduo aqui, ó, que é a própria velocidade mesmo, que na identidade em vermelho, né, está aparecendo com o símbolo V. Então, esse indivíduo, isso aqui vai ser R ponto, que multiplica o módulo do vetor R. Então, o resultado final vai ser menos μ R ao quadrado, módulo de R ao quadrado, menos R ponto R, aqui tem um R ao cubo embaixo, que eu esqueci de pôr. R ponto R vezes, e aqui faltou R ponto, o vetor R ponto, vezes o vetor posição R. Bom, aqui eu vou pegar esse indivíduo aqui, que é o R ao cubo, eu vou fazer entrar aqui dentro desse colchete aqui, dessas chaves, e o que vai acontecer é que ele entra fazendo umas simplificações, né? A gente vai obter um resultado que vai ser igual a menos... Vou mudar de cor. O resultado vai ser menos μ, isso é igual a menos μ, que multiplica. No primeiro termo, um R ao cubo cancela com R ao quadrado e sobra um R embaixo. Então, isso fica R ponto sobre módulo de R. Menos, o segundo termo, ele vai ser R ponto, que é só aquela componente da velocidade na direção apenas do vetor posição, que multiplica o vetor posição dividido pelo quadrado de R. Mas a gente pode identificar isso aqui, em verde agora, com uma derivada. Isso vai ser fácil de você verificar que isso aqui é igual a derivada temporal de quem? De R sobre o módulo de R. Se não, vejamos, por que que dá esse resultado? Porque o primeiro termo, isso aqui pode ser entendido assim, ó, em verde. Pode ser não uma derivada da razão, mas pode ser uma derivada do produto. Ó. É a derivada. Tá sugerido aí que vai ser uma derivada de uma razão, mas pode ser assim, a derivada do produto. 1 sobre R vezes o vetor R. Porque fica o derivada do primeiro vezes o segundo. Aí a ordem não importa, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada temporal do primeiro. Como é que você identifica isso? Deixa eu alterar a ordem só para ficar mais didático. Vou dar a ordem aqui. A ordem vai ser vetor R vezes, isso aqui não é produto escalar não, é vezes, então é pleonasmo colocar ponto, né? Então, separar e colocar 1 sobre R. Perfeito. Derivada do primeiro, R ponto, está aqui. Vezes o segundo, está aqui. Mais a derivada do segundo, a derivada de 1 sobre R, menos 1 sobre R ao quadrado. Ó. Menos, está aqui, 1 sobre R ao quadrado. Agora, essa é a derivada de R. Agora você tem que derivar R com respeito ao tempo t, que é a regra da cadeia.
R com respeito ao tempo t está aqui. Vezes o primeiro. Cadê o primeiro? Está aqui. Pronto. Isso é a derivada de um produto. Bom, por que é que tem que ter a derivada em relação ao tempo? Porque, vou escrever aqui em verde, ó, você está derivando temporalmente quem? A função 1 sobre R. Então, isso aqui é, por regra da cadeia, isso é a derivada da função 1 sobre R, primeiro em relação a R, 1 sobre R. Depois você multiplica a derivada de R com respeito ao tempo t. A derivada de R com respeito ao tempo t é R ponto, como está mostrado lá. E esse termo aqui em verde é menos 1 sobre R ao quadrado. Perfeito? Excelente. Essa que é a ideia. Então, a gente descobre que, dessa conta toda aí, que K, produto vetorial com R dois pontos, é igual a menos μ vezes a derivada temporal dessa quantidade, que é o vetor posição R sobre o módulo dele próprio. Mas isso é igual à derivada temporal, que μ é uma constante, né? De quem? De menos μ vetor posição R sobre o módulo do vetor posição sobre R. Isso dá conta da primeira parte. Agora vamos olhar o lado esquerdo. O lado esquerdo também pode ser entendido como uma derivada temporal. Qual seja? É a derivada temporal de K produto vetorial com a velocidade. Por quê? Porque se você faz a derivada temporal, vou escrever em verde porque não faz parte da conta que vai mudar de cor. Se você fizer a derivada temporal de K vetor R ponto, você obtém derivada temporal do primeiro, que é K ponto, produto vetorial com R ponto. Aí mais o primeiro vezes produto vetorial, né? O vezes, no caso, produto vetorial, a derivada do temporal do segundo, que é R dois pontos. Esse primeiro é zero, por quê? Porque K ponto é nulo. Então, a consequência é que isso é apenas igual a K produto vetorial de R dois pontos. E isso feito, a gente obtém que derivada temporal de K produto vetorial com R ponto é igual ao lado direito. E o lado direito é a derivada temporal de menos μ R sobre módulo de R. Eu junto todo mundo do mesmo lado da igualdade. Então, eu obtenho que a derivada temporal da quantidade K produto vetorial de R ponto por R ponto, ou seja, produto K vetor a velocidade mais μ posição sobre módulo de R, isso é igual a zero. Quando a derivada temporal é igual a zero, significa que o que está lá dentro é uma constante no tempo. Só que é um vetor. E a gente vai dar um nome especial para esse vetor, chamado de vetor periélio. Então, K, produto vetorial com R ponto, mais μ, vetor posição sobre módulo do vetor posição, é igual a uma quantidade que é menos μ, vezes esse E, que é chamado de vetor periélio, que é um vetor constante e aponta na direção, a gente vai descobrir depois, não dá para demonstrar aqui agora, mas aponta na direção do periélio da órbita do planeta, onde o E é conhecido como vetor periélio. E obedece a essa identidade aí.